Irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Se foi para mim, muito obrigada, mas o Senhor merece palmas melhores, amém? Aleluia! O nosso Deus se faz presente aqui neste lugar. Como meu pai bem observou, aqui estamos em poucos números, mas o nosso Deus, ele já se faz presente aqui. O Senhor, ele já está falando aos nossos corações, o Senhor, ele já está se movendo aqui no meio de nós. Aleluia! Hoje mais cedo, minha mãe me perguntou, e aí, Adrielen, você já tem a palavra para hoje à noite? Aí de manhã eu falei não. Aí de tarde eu falei sim e não. Porque o Senhor me deu um louvor da harpa. Eu sou jovem, mas eu gosto de louvor da harpa também, tá, irmãos? E normalmente o Espírito Santo fala muito comigo através dos hinos da harpa, né? E eu quero louvar com os irmãos, antes de entrar na palavra do Senhor, é o hino 296 da harpa cristã, e ele fala sobre oração. Eu lembro que antigamente, quando a gente fazia primeiro uma roda aqui, cantava os louvores da harpa, antes de começar a oração, era um dos louvores que normalmente nós costumávamos cantar bastante, o 296. No jardim. Aleluia. Se eu chorar, os irmãos me perdoem, porque é o Espírito Santo falando. Amém? Aleluia. Vamos cantar? Aqueles que souberem, cantem juntamente comigo. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E falando com pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar,
quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia! Esse louvor é autoexplicativo, né? E quando o Espírito Santo começou a cantar esse louvor para mim, eu falei, Senhor, é essa passagem? Já peço que os irmãos fiquem de pé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, e verso 36 a seguir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 26, e verso 36 a seguir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos esperar para todos lermos juntos a palavra do nosso Deus, no livro de Mateus, capítulo 26, e verso 36 a seguir. Aleluia. Vamos ler, todos já acharam? Livro de Mateus, capítulo 26, verso 36 a seguir. Jesus no Getsêmani. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia, somente até aí, levante a palavra do Senhor para o alto e vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui nós estamos, Senhor, aqui está a Tua palavra que foi lida nesta noite, Senhor, que o Senhor venha, Pai, continuar falando aos nossos corações, que o Senhor venha, Pai, continuar ministrando, Senhor, sobre as nossas vidas aqui neste lugar, Senhor, venha repreender todo impedimento, Pai, que venha tentar nos impedir de receber da Tua palavra aqui nesta noite, oh Deus querido, Deus amado, venha abençoar a cada família, que está sendo apresentada aí, representada a Ti nesta noite, Senhor, repreendendo todo o mal, Pai, continue falando aos nossos corações, continue, Pai, transformando as nossas mentes, as nossas vidas, Senhor, aqui neste lugar, Pai, oh Pai, continue aqui conosco, é o que nós Te pedimos, Pai, e já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, podeis assentar e palmas para exaltar o santo nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Todos nós sabemos que no louvor que nós cantamos, né?
No jardim, Jesus Cristo clamava quando os ímpios o foram prender. Todos nós sabemos que é o jardim do Getsêmani, que é uma passagem de uma das situações mais cruciais na vida de Jesus. E aqui nós podemos ler que Jesus chegou com os discípulos a Getsêmani. Marcos e Lucas vão dizer que Jesus já costumava a ir no Getsêmani orar. Marcos e Lucas vão nos relatar que Jesus já costumava ir, mas algo havia de diferente naquele dia e naquela ida. E é interessante porque muitas das vezes eu e você, nós nos acostumamos a sempre vir à igreja orar, ou muitas das vezes vai para algum determinado lugar orar. Nós podemos dizer assim, batemos o ponto, de estarmos ali sempre orando, mas algo há de diferente. Algo há de diferente. Em algum dia, essa ação será diferente na minha e na sua vida. E aqui no começo, assim que eles chegam, Jesus pede para os discípulos se assentarem, enquanto ele vai orar. Só que Jesus, ele escolhe três para ir com ele. O restante ficou ali, podemos dizer, no início do jardim. E esses 3 foram com Jesus para mais além. Só que é interessante que no momento em que Jesus começa a sentir a sua alma angustiada, ele pede para esses 3 ficarem ali. E ele vai para um pouquinho mais distante, no jardim do Getsêmani. E a primeira situação, a primeira questão que eu quero levantar aqui nesta noite é: nós precisamos estar em constante oração. É muito importante para a minha e para a sua vida espiritual estarmos em constante oração. Porque sabe qual é o nosso maior problema? É que muitas das vezes nós deixamos de orar um dia e não acontece nada de diferente na nossa vida. Não acontece nada de diferente. Então a gente não vê problema naquilo. Nós não vemos que é um problema eu deixar de orar. Não, a minha vida continua a mesma, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não tem problema, está tudo bem, amanhã eu oro. Só que muitas das vezes o inimigo, ele se aproveita dessa situação do amanhã eu oro, amanhã eu oro. E ele vai colocando coisas na nossa frente, coisas na nossa vida, as adversidades, as atribulações, as ocupações da nossa vida vão tomando o nosso tempo. E o que é amanhã eu oro, deixa, depois de amanhã eu oro, daqui a pouco eu oro, daqui a pouco, e deixamos a nossa constância de oração. Nós deixamos de visitar o nosso jardim secreto com Deus. E aí é que mora o perigo, porque nós não vamos percebendo, e chega a certas situações em que a gente pensa que é grande demais, difícil demais. Aí o Senhor nos lembra: você não estava orando. Por isso que você está nesse desespero. Você não estava orando.
É muito importante termos essa constância em oração. É muito importante nós termos essa prioridade em oração para nos mantermos de pé. Olha, nós precisamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus, ele vai dizer: a minha alma está angustiada. E ele separa um momento para ele orar. Quando das vezes nós podemos dizer: eu estou chateada, eu estou triste, e a última coisa que a gente pensa é orar. A última coisa não, deve ser a primeira coisa que fazemos. Mesmo estando tristes, mesmo estando chateados, nós precisamos orar, manter essa constância em oração, essa dedicação em conversar com o nosso Deus, porque Ele está pronto para nos ouvir, Ele está pronto para fazer conforme a vontade dEle, na minha e na sua vida. E é interessante que Ele vai dizendo: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E ele foi um pouquinho mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele estava passando, podemos dizer assim, por uma tribulação na sua vida, porque ele sabia o que ele deveria fazer, mas ele já não queria fazer. E ele reconhece, ele fala: Pai, passa de mim. Se é possível, passa de mim, mas que seja feita a tua vontade. Agora, eu te questiono: se Jesus, o Filho de Deus, Deus deu algo que para Jesus era, podemos dizer assim, difícil fazer. Agora você acha que Deus não vai fazer isso comigo e com você? Você acha que Deus não vai também pedir algo assim, que muitas das vezes a gente vai pedir: Senhor, passa de mim. Mas precisamos entender que a vontade do nosso Deus precisa ser feita, não a nossa vontade. E então, Jesus voltou para os discípulos e viu que eles estavam adormecidos e disse a Pedro: nem uma hora pudestes vigiar comigo? E ele vai e fala essa palavra crucial: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não manda só vigiar, Jesus não manda só orar, Jesus manda vigiai e orai. Nós precisamos vigiar as nossas ações, quando muitas das vezes deixamos de orar, deixamos de ler a palavra, precisamos nos policiar. Gente, algo que eu cresci ouvindo o meu avô, o meu pai falando, é a gente policiar a nossa vida espiritual, porque tanta gente perde tempo policiando a vida espiritual das outras pessoas. É interessante que aconteceu um caso de eu ouvir, uma irmã entregou uma Bíblia para mim e falou: irmã, deixaram aqui. Deixaram ali no banco, tá aqui, tá? Eu falei: tá bom, a pessoa vier procurar aqui, eu falo, né, que a Bíblia está aqui e tal. Aí, tudo bem. Veio outra irmã, a irmã dona da Bíblia, e falou: irmã, por acaso deixaram uma Bíblia aqui? Assim, 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 deu o detalhe da Bíblia, eu vi que era dela, né? Aí eu falei: essa daqui, irmã? Ela: essa daí mesmo. Eu: sim, deixaram aqui e tal. Aí a irmã: amém, obrigada por guardar. Eu falei: não, sem problema, entreguei a Bíblia. Daqui a pouco volta a outra irmã que tinha entregado a Bíblia e falou: irmã, a outra irmã veio pegar a Bíblia.
Aí eu já fiquei assim, porque ela disse que tinham deixado ali no banco. Tinham esquecido no banco. Aí depois ela já soube quem era a irmã, a dona da Bíblia, eu fiquei assim. Eu falei, não, vieram pegar a Bíblia sim. Ah, não, irmã, porque eu ia falar para a irmã não entregar. Aí eu já fiquei assim, né? Não, porque eu ia falar para a irmã não entregar, porque a irmã não lê a Bíblia. A irmã não lê a Bíblia. A irmã só fica, como é que ela falou? Só fica andando dentro da igreja, ela fica bebendo água, ela fica indo beber água, indo no banheiro, ela não lê a Bíblia. Aí eu lembro que eu virei para minha colega ali do lado, eu falei, nossa, temos uma fiscal de leitura bíblica aqui, eu não sabia? Fica fiscalizando a irmã que está lendo ou não lendo a Bíblia? Irmãos, isso é real, eu estou contando essa história, mas aconteceu de verdade. E que eu não me aguentei, eu tive que falar para minha colega, existe fiscal de leitura da Bíblia agora? Porque as pessoas perdem tempo policiando, fiscalizando a vida espiritual do outro e a sua. As pessoas querem fiscalizar quem entra ou não no jardim. Olha o que eu falei, o jardim é algo secreto. Jesus entrou com 12. Jesus foi até a metade do caminho com 3. Mas na outra parte Jesus falou, eu vou sozinho. O jardim é secreto e tem gente perdendo tempo querendo policiar quem entra ou não entra no jardim. Mas enquanto a própria pessoa mesmo não conhece nem a entrada do jardim do Getsemane. E aqui Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sabe o que é a tentação? Meu pai sempre gosta de explicar aqui. É quando o inimigo vem com um prato que você gosta. O inimigo vai vir para você com um prato de jiló. Meu pai sempre gosta de dizer isso. Ele não vai vir com um prato de jiló, porque não é aquilo que você gosta. Mas talvez ele venha com uma lasanha, um prato de lasanha, um prato de bolo de chocolate. Ele vai vir aquilo. E é aí que está a tentação. A tentação é algo que nos agrada. A tentação é algo que enche os nossos olhos, e é por isso que Jesus vai dizer, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não é pela nossa força que a gente vai dizer não para o prato do inimigo, não. Não é pela nossa própria força, não, é pela força que Deus dá. E como nós obtemos a força de Deus? É através da oração. É através da oração. Porque quando paramos de orar, quando deixamos de orar, nós vamos ficando fracos. Quando nós deixamos de visitar o jardim secreto, nós ficamos fracos. Muitas das vezes nós não vamos sentir na hora, nós só vamos sentir o baque. E depois vamos ficar nos questionando, mas por que eu estou assim? Porque deixamos de orar, deixamos de pedir fortalecimento do Senhor. Precisamos estar em constante oração. Como nós cantamos aqui, a nossa alma ela anseia por Deus. A nossa alma anseia pela presença do Senhor, mas a nossa carne não quer. A nossa carne não quer. A nossa carne vai dizer que 10 minutos de joelho é cansativo, é doloroso. A nossa alma vai dizer que 1 hora de jejum você vai passar mal. Que em 1 hora de jejum sua pressão vai abaixar. A sua carne vai dizer que você fazer uma vigília, você vai perder noite de sono. A nossa carne vai dizer tudo isso. Enquanto a nossa alma está dentro de nós gritando, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus.
Eu quero sentir de novo a presença de Deus. Jesus vai falar, o Espírito, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem um dito popular aí nas redes sociais, que dizem que as pessoas usam, a carne é fraca como desculpa para pecar. E nesse dito diz mais ou menos assim, que muitos dizem que a carne é fraca como desculpa para pecar, mas o pecado não é vitamina. É isso que precisamos entender, o pecado não é vitamina. A carne é fraca, eu não consigo. Tá, mas se você continuar com essa, eu não consigo, você vai morrer. Precisamos fortalecer o nosso espírito através da oração, através da nossa comunhão com Deus. Como o louvor da harpa que nós cantamos, com Jesus a minha alma deseja estar. Deseja estar. Quantos aqui já saíram de uma vigília? Talvez tenham ido trabalhar, aí do trabalho foram para a vigília, saíram cansados. A sua carne estava cansada, mas você saiu dali renovado. Tão renovado. Quantos foram para uma consagração, passaram horas de jejum, horas. E quando chegou em casa, parecia que tinha aquela força, aquele ânimo. Almoçou, obviamente, Almoçou e parece que o seu espírito estava revigorado, a sua carne estava clamando por uma comida, mas o seu espírito estava revigorado. É assim que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida. E como louvor, que nós cantamos, com Jesus a minha alma deseja estar no jardim, em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. É interessante que o escritor ele foi bem metódico ao escrever que com Jesus a minha alma deseja estar, e depois ele vai dizer, quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Primeiro, nós precisamos entender que a nossa alma, ela quer Jesus. Não é só no tempo mau, não, no dia mau, não. Porque em Efésios 6, Paulo vai dizer que é para a gente se revestir da armadura de Deus, para quando chegar o dia mau, a gente está pronto. Não é se revestir da armadura quando chegar o dia mau, não. É se revestir antes. Antes, para quando chegar o dia mau, aí sim a gente está pronto. Amém? Que possamos ter esse cuidado de estarmos sempre em oração. Precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus, que Ele estava constantemente em oração. Ele é o nosso maior exemplo. E mesmo Ele sendo Filho de Deus, Ele não abriu mão dos seus momentos de oração. Mesmo Ele pregando para cima e para baixo, Ele não abriu mão dos seus momentos de oração. Aleluia! Que possamos cada dia mais estarmos perseverando em oração, para que o nosso Deus venha conhecer todas as nossas ansiedades, nossos problemas, nossas dores. Aleluia! Que possamos entregar e deixar tudo nas mãos do Senhor. Amém?